Bom dia a todos. Eu sou o PCNP José Ricardo. Primeiramente, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso TPC formativo de Ciências da Natureza e Matemática. O nosso TPC formativo de hoje vai ser dividido em 3 momentos, com intervalos entre um momento e outro. Nesse primeiro momento, eu vou fazer a apresentação da parte narrativa dissertativa sobre metodologias ativas e ensino híbrido. Logo após, vocês vão ter a segunda parte com o PCNP Carlos e a terceira parte com o PCNP Matheus. Lembrando vocês que o nosso chat também vai ter a participação dos PCNP Carlos e PCNP Matheus. Agora nós vamos para nossa contextualização que está na próxima tela. Em virtude do planejamento de 2021 da EFAP ter trazido na pauta a questão do ensino híbrido, esse planejamento aconteceu de dia 18 e 26 de janeiro e 4 de fevereiro. Tá? Só que ele foi o quê? Não tiveram muito fundamento. Então, nós, a equipe de Ciências da Natureza e Matemática da Diretoria de Ensino, considera importante o aprofundamento no estudo do tema, junto aos professores, propiciando a realização dessa formação na TPC. Acreditamos que esta formação poderá estimular e apoiar os professores na elaboração de aulas mais interessantes e diversificadas em sua prática pedagógica, tornando-a dinâmica e produtiva. Agora, na próxima tela, nós vamos estar falando dos objetivos do nosso TPC de hoje. São 4 objetivos principais. O primeiro, refletir sobre as mudanças ocorridas na educação com a quebra de paradigma do papel de professor no processo de ensino e aprendizagem. A segunda, apresentar e conceituar junto aos professores metodologias ativas e ensino híbrido. A terceira, apoiar os professores da rede estadual na articulação das atividades presenciais e remotas. Mostrar ao público presente a importância das metodologias ativas e ensino híbrido no contexto de aulas remotas. Agora, na próxima tela, nós vamos falar um esqueminha aí mostrando sobre metodologias ativas em formas de engrenagem. Aí vocês podem perceber que o estudante está no centro, aí a maçãzinha representa o papel do professor, e tem a cultura escolar e o espaço. Já do outro lado, nós temos a autonomia do aluno, a tecnologia e falando da engrenagem da avaliação. Esse esquema mostra as engrenagens que, quando elas começam a girar em conjunto, elas propiciam essas metodologias ativas, o ensino-aprendizagem adequado ao seu aluno. Na próxima agora, de acordo com Morin, nós vamos falar das metodologias, 2 definições de Morin. Né? Metodologias são grandes diretrizes que orientam os processos de ensino e de aprendizagem e que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas e diferenciadas. Morin, 2018. A segunda dele, metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem e de forma flexível, interligada e híbrida. As metodologias ativas, no mundo conectado e digital, expressam-se por meios de modelos de ensino híbridos com muitas possíveis combinações. Morin, 2018, página 4. Agora nós vamos falar das mudanças de paradigma da próxima tela. Antes, o professor era o quê? Transmissor, que transmitia o conhecimento. Hoje, o professor atua como mediador, não é isso? Ele que vai fazer a mediação entre a aprendizagem e o ensino. Né?
A próxima aí, nós vamos falar agora das diferenças da aprendizagem e da aprendizagem ativa. Ah lá, em relação ao professor da aprendizagem, ele era o quê? Transmissor. Na aprendizagem ativa, nós temos o professor mediador. Em relação ao aluno, na aprendizagem, nós tínhamos o aluno passivo. Na aprendizagem ativa, nós temos o aluno ativo. A avaliação na aprendizagem era uniforme, de informações para todos. Na aprendizagem ativa, a avaliação por competências diferentes modalidades. A verificação dos conhecimentos adquiridos na aprendizagem. Já na aprendizagem ativa, é a valorização. Olha a diferença. Na aprendizagem, nós tínhamos a verificação dos conhecimentos. Na aprendizagem ativa, nós temos a valorização dos conhecimentos prévios, mobilizando saberes. Em relação ao ensino, na aprendizagem, o ensino-aprendizagem era centrado nas escolas. Já na aprendizagem ativa, nós temos o ensino-aprendizagem multissensorial, em diferentes espaços e tempos. Na aprendizagem, os modelos mentais rígidos e com automatismos. Já na aprendizagem ativa, nós temos a flexibilidade cognitiva e a meta-reflexão. Em relação à formação, na aprendizagem, nós temos a formação com respostas ao que foi transmitido, aquilo que o professor transmitiu. Já na aprendizagem ativa, a formação é reflexiva e crítica. Por quê? O professor é mediador, o aluno é o quê? Um aluno ativo. Tá, pessoal? Então, aí essa tela está aí para vocês verem as diferenças que ocorrem, né, entre a aprendizagem tradicional e a aprendizagem ativa. De acordo com vários pensadores, né, a gente fala filósofos, né, Dewey, Frey, Azubel, Rogers, Piaget, Vygotsky, Brenner, entre tantos outros e de formas diferentes, tem mostrado como cada pessoa, criança ou adulto, aprende de forma ativa a partir do contexto em que se encontra, do que lhe é significativo, relevante e próximo ao nível de competências que possui. Novamente, Morin trazendo uma definição, né? Agora nós vamos para a próxima tela, que vai falar do ensino híbrido propriamente dito, que eu já cheguei a comentar no começo, agora há pouco, né? Anteriormente a essa tela, né? Na educação, acontecem vários tipos de misturas, blend ou educação híbrida de saberes e valores, quando integramos várias áreas de conhecimento no modelo disciplinar ou não, de metodologias com desafios, atividades, projetos, games, grupais e individuais, colaborativos e personalizados. Também falamos de tecnologias híbridas, que híbridas, né? Que integram as atividades da sala de aula com as digitais, as presenciais com as virtuais. Baciche, 2015, tá? Agora, na próxima tela, a gente vai apresentar a definição propriamente dita de ensino híbrido. A primeira pergunta, o que é o ensino híbrido? Ensino híbrido, ou blended learning, é uma metodologia que mescla as oportunidades de aprendizagem em ambientes presenciais com os demais ambientes online, a fim de melhorar a experiência dos estudantes com o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. Agora, na próxima tela, nós vamos ver quais são os benefícios, né, que são 5, aqui apresentado para vocês. 5 benefícios sobre o ensino híbrido. Permite aulas mais dinâmicas, acessíveis e flexíveis. E o aluno que escolhe o seu caminho de aprendizagem. Na segunda, promove uma formação mais integrada ao aluno. O momento on ou offline se complementam e o aprendizado é colaborativo. Na terceira aí, valoriza as relações interpessoais. O aluno se prepara em casa e assim aproveita melhor o tempo que ele tem disponível com o professor.
Na quarta, aí, amplia as oportunidades para a educação personalizada, ajudando o educador a entender o ritmo de cada aluno e a oferecer conteúdos diferenciados que atendem às suas necessidades. No último aí, representa uma forte tendência educacional, porque a inovação é resultado de troca de ideias. Então aí foi apresentado para vocês os 5 principais benefícios do ensino híbrido, né? Agora, na próxima tela, nós vamos falar na prática como que isso acontece, tá? Nós temos 2 momentos aqui para a gente ver. Os novos formatos de sala de aula e o ensino online, o tipo de ensino online que nós temos. Nos novos formatos de aula, nós temos o quê? O momento de rotação, que aí veio 4 definições de momentos de rotação. O primeiro momento aí, nós tratamos de sala de aula invertida, ou flipped classroom. Fora da sala, o aluno faz contato virtual com o conteúdo para discuti-lo e participar de atividades dentro da sala de aula. Esse dentro da sala de aula pode ser tanto presencial como online. É isso? Rotação de estações. Os alunos são divididos em subgrupos que se revezam em atividades diferentes. A terceira aí, laboratório rotacional. Momentos na sala de aula e no laboratório de informática, com conteúdos complementares. Rotação individual, aí é a rotação de cada aluno. Roteiro individualizado para cada aluno, que não participa necessariamente de todas as estações ou modalidade disponíveis. Agora, no ensino online, nós temos 2 tipos. Temos o Flex e o à la carte. O que é o Flex? As disciplinas e os cursos são online, mas os estudantes comparecem diariamente à escola, com uma agenda flexível de acordo com os objetivos estipulados. Já o à la carte é o que a gente mais usa. Os cursos são inteiramente virtuais, possuem um tutor online, que no caso é o professor, e oferece experiências, né, educacionais em escalas tradicionais, né? Em escolas tradicionais. É isso? Desculpe o erro aí, tá, gente? Escolas tradicionais. A adoção do ensino híbrido exige que sejam repensada a organização da sala de aula, a elaboração do plano pedagógico e a gestão do tempo da escola. Então, tá aí os fatores para que se possa fazer a adoção do ensino híbrido. A organização da sala de aula, a elaboração do plano pedagógico e a gestão do tempo nas escolas, tá? Agora a próxima tela vai trazer para vocês as referências bibliográficas, não é isso que o Carlos vai mostrar para a gente agora, tá? Sendo essas referências, vocês vão poder encontrar tudo que foi apresentado para vocês, não é isso? E eu agora venho agradecer a todos pela participação, agradecer ao PCNP Carlos, que está aqui junto com a gente, com o apoio técnico, né? É ele que está fazendo o compartilhamento das telas, né? Para que esse TPC aconteça dessa forma e da melhor maneira, para que vocês possam assimilar esses conteúdos, não é isso? Agora a gente vai para um breve intervalo e logo após vocês vão ter a sequência do nosso TPC formativo no dia de hoje, com o PCNP Carlos apresentando atividades de mão da massa. Um bom dia a todos e um bom TPC formativo das demais partes, da segunda e da terceira participação do Carlos, PCNP Carlos na segunda, e o PCNP Matheus, encerrando a nossa TPC no dia de hoje. Abraços. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o PCNP Carlos, né? E como o Zé Ricardo falou, nós vamos dar continuidade hoje com o tema ensino híbrido, né? E também algumas ferramentas para a gente usar nesse ensino híbrido, tá? Então, vamos lá. Então, olha só, a gente vai dar uma olhada hoje, tá? No material Aprender Sempre. Então, eu vou usar aqui, né? Volume 1 de 2021,
sequência de atividades 3, né? Matemática, terceira série do ensino médio. Então, a gente vai ter uma apresentação, aí um quadro de sequências, habilidades, uma roda de conversa, a atividade em si, né, do aprender sempre, e a atividade relacionando o comprimento da circunferência, né, a medida de π, com o uso do GeoGebra, né? Então, olha lá o que fala a sequência de atividade, tá? O nosso foco aqui, a gente está na 3, né? Então, olha lá, relações trigonométricas, fenômenos periódicos, medida de comprimento da circunferência e relação entre os arcos. Porém, olha só, gente, eu vou mostrar também algumas ferramentas, né, de equações algébricas, né, tá? Equação do primeiro e do segundo grau, tá? Também dá para mostrar um pouquinho de funções trigonométricas, né? Distância de pontos aí e no plano cartesiano. Vale lembrar, gente, que eu vou mostrar hoje aqui para vocês o software GeoGebra, né? Aí muita gente já conhece, só que eu não sou um expert, né, no uso do software. Eu sou umas ferramentas, então aí eu vou tentar passar para vocês assim o passo a passo de algumas ferramentas, como que eu posso usar essas aulas, né? Perdão, essa ferramenta no ensino remoto para ajudar aí no andamento das nossas aulas, né? Então, olha lá. Estou no terceiro ano do médio, sequência de atividade 3, né? E objeto do conhecimento, né? Medida do comprimento da circunferência, relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo, né? Então, olha só, o meu foco por enquanto vai ser o quê? Olha lá, estabelecer o número π como a razão entre a medida de uma circunferência e círculo, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica, tá? Então, a gente vai ver aqui, né, o π de onde que veio, ok? Então, gente, aqui todos vocês já sabem disso, só que, olha, aqui é um exemplo de como usar, né, é uma ferramenta, né, aí do ensino híbrido, né, de metodologias ativas, que é a aula invertida. Eu posso estar mandando para os meus alunos, tá, para a turma pesquisar, né, de onde que veio o número π, como podemos determinar o valor de π, né, o que é o software GeoGebra, tá, o que é uma razão, né, o que é diâmetro, o que é o comprimento da circunferência, tá? Então, isso tudo pode estar sendo mandado para os alunos como uma aula invertida. O que é essa aula invertida? Tá? Eles vão pesquisar alguns pontos antes, né? E eles tendo em mãos esses conhecimentos, a nossa aula vai fluir de maneira mais limpa, né? A nossa aula vai ser bem melhor se eles já tiverem pesquisado isso, tá? Então, olha lá, aí um pouquinho de reflexão, né? O que é o π, né? Por definição, π é a razão entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro. Π será sempre o mesmo valor, não importando o tamanho do círculo, tá? Π é um número irracional que não pode ser escrito como um número finito ou repetindo decimais. A letra grega π, adotada para o número, né, ela veio, né, a partir da palavra grega perímetro, né, essa palavra que eu nem me arrisco a ler, né. Então, essa palavra grega, tá, que significa perímetro, foi de onde surgiu, né, de onde foi popularizada, né, por Leonard Euler, a letra grega π,
Então, olha lá, para a maioria dos cálculos simples, é comum aproximar π por 3,14, tá? Contar um pouco dessa história para os alunos ou pedir para eles pesquisarem dá uma humanizada na matemática, tá? Ele vai perceber que o número π, tá, é algo mais do que 3,14. Ele vai ver utilidade nesse número, ele vai ver que houve uma necessidade, né? Historicamente houve uma necessidade de se calcular o comprimento da circunferência e usaram essa razão como com o número π, né? Então, olha lá. Aqui, gente, eu estou dando só um contexto da atividade e o que a gente pode usar, né, com os alunos usando o método da aula invertida. Então, olha lá, aula 1 e 2, né, de onde veio o número π, pedir para os alunos pesquisarem, né, e o que dá para fazer? Olha lá, aqui, gente, é uma atividade da segunda série. Só que essa atividade, se eu não me engano, ela estava no caderno do aluno do oitavo ano do material antigo. Certo, gente? Quando eu estava na sala de aula, quando eu ia tratar com os alunos o número π, né? Eu sempre fiz essa atividade em grupo, né? Pedia para cada grupo levar, né, algum objeto circular, né? Aí, gente, na sala de aula, né, dividia a turma em grupos, né, media esses objetos circulares, né, e media o comprimento da circunferência, né, usava uma linha, né, aí eu tinha lá uma trena no dia, ou uma régua, né, e nós medíamos também o diâmetro dessa circunferência, o comprimento da circunferência e o diâmetro, né. Então, a princípio, esses grupos apenas anotavam o comprimento da circunferência e o diâmetro, para depois, né, todos os grupos iam fazer esse cálculo aqui da razão, né, dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, certo? E, gente, um fato muito curioso, quando eu apliquei isso na última vez na sala de aula, né, gente, aluno de oitavo ano, né, sempre quer aparecer, né? Então, teve gente que levou lata de leite condensado, teve gente que levou, aqui como no exemplo, né? Aí uma tampa de achocolatado, né? Gente, apareceu um menino lá, ele levou uma panela que a avó dele fazia feijoada. Imagina o tamanho da panela que esse menino levou, né? Mas beleza, vamos medir aí o comprimento da circunferência, vamos medir o diâmetro. E o mais interessante, né? Quando eu dei essa atividade, né? Aí eu dividi a turma em grupos e teve um grupo que o menino que ia trazer, né, esse objeto para ser medido, né? Esse aluno faltou. E o grupo estava nervoso porque, nossa, a gente não tem nada para medir, né? Aí eu fui no grupo e falei, gente, não tem uma moeda aí? Ah, professor, moeda serve? Serve, com certeza. Então tinha lá uma moedinha de 25 centavos, tá? Então pedi para todo mundo, como que eu pedi para fazer essas medidas, tá? Eu tinha linha lá, uma linha bem fininha, pedi para todo mundo, todos os grupos realizarem 5 medidas de comprimento da circunferência e 5 medidas de diâmetro, né? Aí eles fizeram a média entre essas medidas a fim de diminuir o erro, né? Então todos os grupos marcaram o comprimento da circunferência e o diâmetro dessa circunferência. Aí, gente, depois disso, pedi para os alunos dividirem o comprimento da circunferência pelo diâmetro. Gente, a hora que o grupo do menino da moedinha de 25 centavos
disse que o dele deu aproximadamente 3,13, e o grupo da panela da avó fazer feijoada deu a mesma coisa. Gente, a cara desses alunos, eles olhavam para o outro assim, oh, mas como que pode o da moedinha deu o mesmo valor que o outro lá da buta panela de feijoada? Então, gente, quando o aluno experimenta, tá, dessa maneira, ele está construindo o conhecimento. E muita gente vai falar, mas agora é ensino remoto, ensino virtualizado, eles não vão fazer. Vão, gente. Ué, vale a pena tentar. Peça para a turma pesquisar sobre o Pi, ou antes disso, peçam para eles medirem algum objeto circular, né? Que tenha comprimento da circunferência, que dê para medir o comprimento, né? Que dê para medir o diâmetro, tá? Mostrem para eles também que aquela fórmula do comprimento da circunferência, né? Que todo mundo decora. Deixa eu achar um momentinho, só que eu estou tentando usar uma ferramenta aqui, gente. Deixa eu ver se eu ligo aqui no notebook. Opa, acho que deu certo. Mostrem para eles que o comprimento da circunferência, ou o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, tá? Vai dar sempre uma constante matemática, que essa constante matemática deram o nome de π. E que o diâmetro é 2 vezes o raio, não é? Então, o comprimento da circunferência dividido por 2r. Opa. Feio demais esse 2r aqui, gente. Eu tenho que aprender a usar também essas ferramentas, viu? Que substituir diâmetro por 2r, passei multiplicando, que o comprimento da circunferência é π vezes 2 vezes r. E se eu mudar a ordem disso, daqui que veio aquela formulinha que todo mundo vê nos livros, que o comprimento da circunferência é 2πr, tá? Então, gente, quando o aluno experimenta isso e quando ele entende de onde que veio essa fórmula, ele está fazendo matemática, tá? As coisas fazem mais sentido para esse aluno, né? Então, pedir para ele fazer esse cálculo, pedir para ele fazer essa divisão, discutir com a minha turma vários resultados, né? Por que o de um pode ter dado 3,19 e o outro deu 3,12, tá? Aí, gente, já dá para falar um pouco também sobre erro de entrada, né? Que é um erro de medida, que você pode errar na hora de medir. Então, muita coisa aí dá para explorar, né? Aqui fala que aqui deu 3,19, que a resposta esperada é aproximadamente algo proporcional a 22,7, que é a aproximação, né, de 3,14, e que todas as respostas devem dar mais ou menos, né, aproximadamente 3,1, tá? Então, só nisso daí dá para explorar muito aí a história do Pi, né, com os alunos. E aí, gente, vem uma ferramenta que pode ser passada para eles, deve ser passada para eles, né, já que quase todo mundo está usando o telefone celular e tem um monte de porcariada instalada lá. Por que não instalar no celular o GeoGebra, tá? Então, aqui tem o link para instalar, né? Tem o código aí que dá para instalar esse programinha, tá? A gente pode realizar, né, medições de comprimento
de circunferência e diâmetro também pelo GeoGebra, tá? Eu vou mostrar aqui um passo a passo pelo aplicativo do computador, né? Perdão, do telefone celular. Depois eu vou mostrar para vocês, né, algumas funcionalidades. Opa, travou tudo. Algumas funcionalidades, né, usando o aplicativo pelo computador, que aí o professor pode, na hora de dar aula aí pelo centro de mídias, né, ele pode colocar, né, aí a tela para os alunos e pode ir mostrando, né, vários recursos aí no GeoGebra. Então, olha lá, vai estar pequenininho aqui, gente, só que esse material vai ser enviado para os professores coordenadores, tá? E eles mandam depois para vocês, né? O primeiro passo aí, gente, para se medir aí o comprimento da circunferência e o diâmetro, né, é criar uma circunferência. Então, lá no aplicativo, ó, eu vou lá em ferramentas básicas, né, tá? Círculo de dados de centro e um ponto, tá? Lá no círculo ele vai ter várias opções, né? Ah lá, ó. Em ferramentas, selecione círculo dado, centro e um dos seus pontos para criar uma circunferência C e de centro A e ponto B, né? Então, criou uma circunferência. Depois, olha, eu vou montar o quê? Eu posso montar um ponto C aqui em cima, né? E eu vou criar um segmento de reta, tá? Que vai do B até o C, passando pelo centro. É importante ele passar bem no meio aqui, ó, desse A, para garantir que ele vai ser o, o diâmetro, né? Então, aí, gente, eu vou lá, olha, tem outras ferramentas. Aí uma ferramenta aqui, ele tem o nome de medições. Nessa ferramenta, eu vou ter distância e comprimento, tá? Quando eu clico na circunferência, ele vai me dar o comprimento dessa circunferência, e quando eu clico nesse segmento de reta, ele vai me dar também esse segmento de reta, quanto que ele mede. Olha lá, ó. Medições, distância, comprimento, depois clique em qualquer lugar da circunferência, né? E distância do segmento BC, né? Olha lá, ó, é o que eu disse para vocês, ó. A observação, use a ferramenta mover para garantir que o segmento BC seja o diâmetro da circunferência. Então, gente, dá para a gente criar várias circunferências aí com esses alunos, né? Mostrando, né? Aí a medida do diâmetro, a medida do comprimento da circunferência, tá? E analisando depois esses resultados. Dá depois, gente, para alterar o número de casas decimais aqui no GeoGebra para ele ficar mais preciso, certo? Então, bom, beleza. Vamos lá para o GeoGebra, gente. Eu vou abrir junto com vocês aqui para mostrar aqui as ferramentas dele, né? E no meu computador eu tenho aqui a versão Classic 3.0. Bom, espero que esteja aparecendo aí para vocês. Beleza. Então, olha só, como existem várias ferramentas aqui no GeoGebra, em primeiro lugar, tá, a gente vai tratar da ferramenta para essa atividade, que é criar um círculo, tá, e ter as medidas de comprimento da circunferência, né, e do diâmetro. Então, ó,
eu estou vindo aqui, né? Ele tem várias ferramentas aqui, ele tem a entrada para eu digitar funções, tá? Isso aqui é muito bom, muito legal, ajuda bastante nas aulas também. Então, eu vou vir aqui, ó, né? Ah lá, ó. Círculo, dados, centro e um dos seus pontos. Então, clicar aqui no meio, tive um ponto e eu vou arrastando aqui, ó, tá? A circunferência C, né? Então, automaticamente, ó, ele já me dá a equação dessa circunferência aqui do lado. Olha aqui que interessante, os pontos B, né? E o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou adicionar mais um ponto, tá? Eu vou clicar aqui, ó, nesse A onde está esse pontinho aqui, vou colocar um ponto, né? Bem na bordinha da minha circunferência, mais ou menos aqui, ó, no rumo do ponto B, tá? Criei um ponto C. Por que que eu criei esse ponto C, tá? Eu quero o diâmetro, né? Então, eu vou colocar um segmento de reta que liga esse ponto B até o ponto C. Olha lá, ó, eu vou nessa ferramenta aqui, ó, tá desenhado aqui um segmento, tá? Tem reta, segmento de reta, semi-reta, tem vetor, tem um monte de coisa legal aqui, ó. Mas eu quero segmento. Então, vou pegar um segmento que liga B até o C. Eu vou mexer um pouquinho nele aqui de propósito, ó. Opa, aperto ESC, tá? Ó, ele já quis montar um outro segmento aqui, ó. Aperto ESC aqui no meu computador. Tá fora da tela? Aperto, ó, esse último ícone aqui, ó, ele vai mover janela. Posso arrastar aqui de novo, ó. Tá? Se eu quiser clicar em qualquer um dos pontos aqui, ó, tem o desenho de um cursor. O primeiro ícone aqui, ó. Eu coloco ver, tá? Deixa eu maximizar essa tela. Gente, vocês notem aqui, olha aqui, esse segmento de reta entre o ponto B e o ponto C, ele não está passando aqui no centro certinho, ó. Ele não está passando em A. O que que eu faço, ó? Olha, com essa ferramenta mover, tá? Com esse cursor, eu pego esse ponto C aqui, ó, e vou movimentando ele. Ó, estava aqui, ó. Vou movimentando até passar pelo centro, para eu garantir, né, que aqui eu tenho o meu, que esse segmento de reta é exatamente o meu diâmetro, certo? Então, gente, construir, né? Construir aqui, né? A minha circunferência, o meu diâmetro. Agora, ó, eu vou aqui, olha, vocês podem notar que tem uma ferramenta, né? Que está aqui em centímetros. Por quê? Ó, ela vai medir distância, comprimento ou perímetro, tá? Então, olha quanta ferramenta que eu tenho aqui, ó. Tenho ângulo, ângulo de amplitude fixa, distância, área, inclinação, tá? Essa lista, relação, inspetor de funções, esse eu não tinha visto ainda. Mas eu vou lá, ó, em distância. Cliquei aqui, ó, e vou clicar em cima do segmento de reta. Ah lá, ó, apareceu aqui, ó, 4,76. Nossa, professor, mas está em cima do A, pertinho do A, tá ruim de ver. Gente, dá para mexer, ó. Você vai aqui nesse desenho do cursor, mover, e você consegue, tá, mover essa medida onde você quiser, ó. Coloquei ela mais para cá para ficar mais nítido, tá? E vou pegar essa ferramenta de medir de novo, ó, distância, comprimento, e vou clicar em cima da minha circunferência.
Ah lá, ó. Ele vai medir o comprimento da minha circunferência. Então, eu posso montar junto com os meus alunos aqui várias circunferências e pedir agora para eles, né, montarem o cálculo, né, a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. Quer ver? Ó, eu tenho uma calculadora na mão aqui, né? 14,95 dividido por 4,76. Ó, deu 3,1407. Olha lá, a medida ficou boa, ó. A medida ficou legal. Deu 3,14. Então, nessa tela, eu posso montar outra circunferência. Opa, mover janela aqui. Eu posso colocar essa aqui no cantinho, ó. Posso, por exemplo, ó, montar uma outra menorzinha, ó. Agora eu vou montar mais rápido com vocês, né? Montei aqui uma pequenininha, tá? Um ponto e aí eu vou colocar outro ponto em cima da circunferência aqui, tá? Vou pegar um segmento de reta para fazer o diâmetro com o cursor. Vou arrastar para passar no meio certinho, né? E vou fazer as minhas medições, ó. Eu vou clicar na minha circunferência, ó, deu 4,86 e vou clicar no segmento de reta. Ih, professor, tá ruim para ver isso aqui, hein? Vou arrastar ele para cá, ó. Tudo que eu quero mover, ó, eu vou nesse desenho de seta aqui no início. Aí eu posso pegar a minha calculadora, ó, mostrar para eles, ó, 4,86 dividido por 1,55 deu 1,135, tá? Mas deu muito próximo de 1,14. E posso mostrar para eles que esses erros, se eu aumentasse as casas decimais, tá? O erro iria diminuir, né? Então, olha, olha quanta coisa dá para mostrar para eles aqui nesse GeoGebra, né? Então, gente, esse é um exemplo que eu posso dar dessa atividade de circunferência, tá? Eu vou apagar todos esses dados aqui, gente, tá? Eu vou abrir aqui uma nova janela e vou compartilhar com vocês para tentar mostrar mais ferramentas, né? Já que a gente está com o GeoGebra aberto, parar o compartilhamento aqui. Vou abrir uma nova janela. Nem precisava ter saído, né? Mas olha lá. Então, gente, vou mostrar para vocês aqui, ó, algumas ferramentas interessantes aqui, quando eu vou usar aqui essa entrada, tá? Então, gente, tem duas ferramentas quando eu vou trabalhar função do primeiro grau e função do segundo grau, tá? Que eu consigo movimentar essas funções, né? Olha só, quando existe uma ferramenta aqui, ó, que é muito boa, que esse A igual a 2 aqui, ó, esse pontinho, essa ferramenta, ela se chama controle deslizante, tá? Que eu posso adicionar, né, esses controles aqui na minha função. Então, cliquei aqui em cima, eu vou clicar aqui embaixo, ó, né? E eu digo que o nome desse controle vai ser A, tá? Então, eu consigo aqui, olha, os intervalos, tá? Aqui está de -5 a +5. Eu posso pôr -8 a +8. Eu vou criar, então, esse controle A. Ó, ele já está marcado. Eu vou clicar um pouquinho para baixo aqui, ó,
e vou criar o controle B, tá? Pode ser de menos 5 a mais 5 mesmo. E vou criar também um controle deslizante C, certo? Menos 5 a mais 5, ok. Carlos, está muito grudado um no outro aqui, não está dando para ver. Gente, tudo que eu quiser mover, olha só, eu vou no desenho desse cursor aqui e eu consigo arrastar essas ferramentas aqui para baixo. Ó. Eu não entendi muito bem agora onde vai ser usado esse controle deslizante, né? Olha só, eu vou aqui em entrada, vamos imaginar que eu estou mostrando para eles função do primeiro grau, tá? Então, eu quero mostrar o comportamento da minha função. Olha só, se eu posso digitar y ou posso digitar f de x, parênteses, f de x, igual. Digito, olha, aquela formulinha que a gente vê nos livros, ó, ax mais b. E dou um enter. O que aconteceu aqui, olha? Ele vai assumir esses valores desse controle deslizante aqui, ó, do A e do B, tá? Então, eu consigo movimentar ou eu consigo alterar esses valores aqui, ó. Olha, aqui tá 1x mais 1, porque o meu A está no 1 e o meu B está no 1. Então, eu consigo alterar esses valores para observar o comportamento da minha curva, tá? Então, olha só. Então, muita gente fala assim, quando o A é positivo, né, a minha função ela é crescente, da minha esquerda para a direita, né, ela está aumentando. Quando x aumenta, né, o y aumenta também. Eu posso mostrar o que acontece se eu aumentar esse valor de A, ó. Ó, a inclinação da reta aumenta. Posso mostrar o coeficiente angular. Posso mostrar aqui, ó. Posso variar, tá? Posso colocar uma reta um A negativo, tá? Ela tem ela é uma função decrescente. Quando o x aumenta, o y diminui. Então eu posso mostrar esse comportamento. Tem uma condição de existência que eu tenho aí uma função do primeiro grau, né? Ax mais b com A diferente de zero. Por que A tem que ser diferente de zero? Opa, eu vou colocar A igual a zero. Tá difícil aqui, hein? Coloquei o meu A igual a zero, tá? Se o meu A for igual a zero, né? Eu tenho uma função, né? Eu tenho uma reta paralela ao eixo x, ela nunca vai cortar o eixo x, ela nunca vai ter uma raiz, tá? Consigo mostrar aqui, ó, deixa eu colocar meu A em 2, né? Eu clico duas vezes aqui, gente, ele abre esse painelzinho do lado, tá? Dá, gente, para mudar a cor, dá para mudar várias coisas aqui, mas aí eu apertei sem querer. O B, quem que é o B? Qual que é uma função do B? Olha só, corta o eixo Y, tá? Então eu consigo mostrar que se eu manter o A no 2 e for variando o meu B, eu não mudo o meu coeficiente angular, só que ele muda o ponto que corta o eixo Y. Ó, o B vale 5, tá? Então dá para colocar tudo isso daqui, ó. Cliquei de novo sem querer. Carlos, mas por que você colocou C? Porque eu posso mostrar também a equação do segundo grau. O que eu vou fazer aqui, ó? Nesses 3 pontinhos aqui, ó, eu vou em apagar. Eu quero apagar essa daqui. Estou mantendo os controles deslizantes. Eu vou deixar em 1
e 1, tá? Na entrada, eu usei f de x o outro, agora eu vou usar y, ó. Y igual a x ao quadrado. Carlos, como você fez ao quadrado, tá? Tem o Alt GR, né? Aqui no nosso teclado, você aperta Alt GR e aperta o 2. AX ao quadrado mais BX mais C, tá? E você pode ir variando aqui esses valores, né? Para mostrar o comportamento. O que será? Os alunos, muitos deles, eles vão responder assim para vocês. Quando o meu A é positivo, eu tenho uma concavidade para cima. Quando o A é negativo, eu tenho uma concavidade para baixo. Mas o que acontece se eu aumentar esse A aqui? O que vai acontecer com essa minha curva, essa parábola? Ela vai abrir ou vai fechar? O que será que vai acontecer? Poxa, vamos ver. Conforme eu aumento o A, ela vai fechando cada vez mais. Que interessante. Então, quando eu tenho um A positivo, ela tem concavidade para cima. Vamos colocar um A negativo, ó. Um A negativo, concavidade para baixo. Tá? E na condição de existência para uma função do segundo grau, tá? O que eu posso... Lá, gente, está escrito que meu A tem que ser diferente de 0. Mas eu quero ver por quê, né? Porque se o A for 0, olha só o que vai acontecer com a minha parábola. Opa, ela virou uma reta. Então, se o meu A for 0, ela vira uma função do primeiro grau. Então, ó, qual que é o comportamento do B? Ó? Eu consigo alterar os valores aqui em B e mostrar para eles, né? Que comportamento que eu vou ter. O que faz o C? O C, ó, é onde corta o eixo Y, só que ele não mexe na curva. Outra dúvida que vários alunos têm. Quando o meu delta dá negativo, por exemplo, né? Quando eu tenho... Deixa eu pensar na minha função, né? X ao quadrado menos 2x mais 2. Vamos ver o que... Olha lá, ó. X ao quadrado menos 2x mais 2. O aluno vai lá, ele faz o delta, né? Dá um delta negativo, ele pensa assim, eu não tenho função. Não, eu tenho função. Tá? Eu tenho uma curva. Ela só não corta o meu eixo X. Então, gente, com o GeoGebra, né, a gente consegue dar movimento, né? Aqui para as minhas funções. Professor, mas eu não quero usar esse controle deslizante. Tudo bem, vamos apagar tudo isso aqui, ó. Vamos apagar tudo isso aqui, apagar esse controle deslizante. Clicou nos 3 pontinhos, apagar. Clicou nos 3 pontinhos, apagar. Eu dei uma função para eles, tá? Vamos imaginar, né? Eu dei uma função para eles, né? Que era... Vamos inventar uma aqui, né? Y igual x ao quadrado mais 6x mais 8. Olha só. Então, você deu essa função para eles, tá? E a gente consegue ver o gráfico dela. Vou aqui em mover, né? Eu quero ver aqui, ó. Gente, eu tenho um A positivo, parábola com concavidade para cima, tá? O meu coeficiente C vale 8, tá, gente? O C é onde corta o eixo Y. Olha lá, ó, eu consigo dar zoom aqui, ó, eu consigo ver, ó. Olha lá, o 8 é onde corta o eixo Y, tá? Consigo também, ó,
Resolvi com eles e eles viram que as duas raízes, ó, dá menos 2 e menos 4. Olha lá, consigo dar zoom aqui nas raízes, tá? Ó, calculei o vértice. Vou pegar um pontinho aqui, eu vou colocar bem no vértice aqui, ó. Ele vai aparecer as coordenadas aqui, ó, tá? Ele vai aparecer esse par coordenado menos 3 e menos 1. Então, gente, dá para calcular com eles, né? X do vértice, menos B sobre 2A, o Y do vértice, menos delta sobre 4A, né? Dá para calcular e, além de montar esse cálculo, a gente consegue verificar aqui no gráfico, ó. Então, a gente tem muita ferramenta dentro do GeoGebra, né, que a gente pode usar, a gente pode dar movimento. Que é outra coisa que eu posso fazer também, eu vou, apaguei aqui essa entrada. Gente, olha, com a bolinha do mouse, tá? Aquele rolinho do mouse, você vai dando zoom, tá? Para trás diminui e para frente aumenta, né? Então, olha só. Opa, eu fiz um ponto aqui, né? Olha só. Dá para digitar também, ó. Deixa eu dar um ESC aqui. Y igual seno de x, né? Ó, função seno, tá? Y igual cosseno de x. A função cosseno, qual que é a diferença deles, ó? Ó, vou mover a minha janela aqui, ó. Tá? Ele já pintou, olha, seno de vermelho aqui e aí o cosseno de azul, né? Eu posso chegar aqui, ó, eu posso clicar aqui na minha formulinha e colocar, ao invés de seno de x, seno de 2x e apertar Enter. Eu vou apagar o cossenos. Então, ó, eu tinha seno de x. O que acontece quando eu clico aqui, coloco seno de 2x? Olha só, tá? Eu posso colocar aqui na frente algum número multiplicando essa função. Ó, 5 seno... Opa, ficou muito grande aqui, ó. 5 seno de 2x. Qual que é o comportamento da minha curva? 5 seno de x, o que vai acontecer? Tá, mudou a minha amplitude, mudou o comprimento de onda. Gente, olha, dá para trabalhar isso com física, com química, tá? Essa ferramenta aqui do GeoGebra, gente, lembrando, ó, quem for baixar o GeoGebra no computador, tá? Entra no Google, digita GeoGebra e baixem pelo site oficial do GeoGebra, tá? Porque quando a gente digita lá no Google GeoGebra, tá? Ele vai dar aí um monte de site que a gente pode baixar. Só que por outros sites, né? Às vezes a gente baixa aí o GeoGebra, né? Instala o GeoGebra, instala junto o Baidu, o Yabadabadu, né? Começa a instalar um monte de coisa. Então, a dica fica para baixar do site oficial do GeoGebra. Bom, gente, estou olhando o tempo aqui, gente. Já deu meu tempo, tá? Para o compartilhamento aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que seja útil de alguma forma. E agora vocês ficam, né, com o PCNP Mateus, tá? Aqui ele vai mostrar um site que é muito joia, tem muita ferramenta. Ele vai mostrar um exemplo de biologia, tá? Mas tem para matemática também. Vale a pena entrar nesse site, né? E buscar, gente, as opções da matemática. Dá para trabalhar bastante coisa aí com os nossos alunos. Gente, um excelente dia aí para vocês, um bom feriado para todo mundo. Se cuidem, tá? Até mais, gente. Tchau, tchau.
Vai lá, Matheus, agora é com você. Bem, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um ATPC de Ciências da Natureza e Matemática, que hoje está abordando o tema Metodologias Ativas em Ensino Híbrido. Nesse bloco, nós trataremos sobre o uso de simuladores na educação científica. Então, como já falado para vocês pelo professor José Ricardo, as metodologias ativas possuem diversos temas, conteúdos ou engrenagens que precisam atuar em consonância entre si para um aprendizado efetivo do meu aluno. Então, dentre essas engrenagens, nós temos a tecnologia. Dentro da tecnologia, nós temos o uso de simuladores educacionais. Então, diante do contexto atual do ensino remoto e da importância das práticas para desenvolver conceitos e habilidades investigativas, os objetivos deste bloco do ATPC são estimular o uso de metodologias ativas em sala de aula, apresentar os simuladores como recurso didático, discutir as potencialidades e os desafios para a utilização dessa ferramenta e refletir sobre o uso do simulador. Aqui a gente tem o logo do simulador que a gente vai utilizar hoje, que é o PET, tá joia? É o PET Colorado. Então, o simulador PET ele foi fundado em 2002 pelo Prêmio Nobel de Física, Carl Wieman. O projeto PET, ele criou simulações de ciências da natureza e matemática baseadas em uma extensa pesquisa em educação, e ele consegue envolver os alunos através de um ambiente intuitivo, que parece um jogo, e onde os alunos podem desenvolver seus conhecimentos através da exploração e da descoberta. Então, o PET ele é uma ferramenta bastante completa e seus simuladores eles podem ajudar e muito os professores. Como? Por exemplo, trazendo exemplos de como funciona um determinado fenômeno físico. A gente precisa lembrar também que, de acordo com a BNCC, ao longo do ensino fundamental e médio, o aluno deverá aprender a identificar, manusear, elaborar e contextualizar fenômenos. Então, o simulador, ele serve para explicar como esses fenômenos funcionam e ele ajuda o aluno a interpretar e a absorver o conteúdo abordado pelo professor em sala de aula ou nessa aula à distância, tá joia? O simulador PET, ele não requer nenhum computador potente, ele é um simulador online e ele é totalmente gratuito. Bom, pessoal, em relação aos tipos de simulações, elas podem ser divididas em dois grupos, simulações estáticas e simulações dinâmicas. Na primeira, a estática, o estudante tem pouco ou nenhum controle sobre os parâmetros da simulação. Então, ele praticamente vai assistir à reprodução de um fenômeno, tá joia? Mas não vai conseguir manusear ou lidar com esses fenômenos alterando parâmetros, tá ok? Já no grupo das simulações dinâmicas, os parâmetros eles poderão ser modificados e o estudante, portanto, ele vai poder ver as implicações de cada variável no resultado do fenômeno estudado. Então, esse recurso ele tem grande impacto quando usado no ensino das disciplinas de ciências da natureza. As simulações dinâmicas, elas são especialmente úteis para abordar experiências difíceis de serem realizadas na prática do ambiente escolar, ou até mesmo impossíveis, seja pela falta de materiais, ou pela falta de tempo, pelo custo elevado, por serem perigosas demais para serem realizadas, ou por ser um fenômeno tão rápido que é impossível de ser observado a olho nu,
ou no caso do ensino à distância, que é o momento que nós estamos vivendo agora. Então, a utilização das tecnologias na educação, ela pode proporcionar avanços qualitativos na aprendizagem e no desenvolvimento das habilidades e das competências dos meus alunos. Por quê? Porque através delas, a gente consegue oferecer diversas situações que levem os alunos a refletir sobre a realidade e a discutir e a testar, por exemplo, princípios físicos. Então, assim, a gente consegue construir conhecimento fora dos moldes tradicionais, onde o aluno, ele, no modo tradicional, ele recebe o conhecimento pronto e acabado, que é fruto da pesquisa ou da genialidade de alguém, tá joia? Então, já na utilização das simulações virtuais dinâmicas no ensino de ciências, o estudante ele vai desenvolver a compreensão dos conceitos e ele vai participar efetivamente do seu processo de aprendizagem. Então, ele vai sair daquela postura passiva e ele vai começar a perceber e a agir sobre seu objeto de estudo. E vai ficar mais fácil, assim, para ele relacionar esse objeto, por exemplo, aos acontecimentos do seu cotidiano. Aqui a gente tem um exemplo, tá joia? Da utilização da plataforma PET, é uma figura de uma simulação que envolve circuitos elétricos, e a gente fala que o PET é uma plataforma de ensino dinâmico. Por quê? Porque ela permite ao aluno interagir com a simulação. Então, ele pode voltar e repetir essas simulações quantas vezes ele quiser, alterando os seus parâmetros, tá joia? Então, gente, para tentar tornar um pouco mais claro para vocês como que funcionam essas simulações, eu vou retirar a tela com a minha imagem aqui no canto direito e vou deixar somente a tela do notebook para vocês terem uma tela maior para visualizar e a gente aprender como que a gente entra e faz as simulações nesse programa, tá ok? Bom, pessoal, então agora eu estou aqui com o Google aberto e a gente vai acessar a simulação para conhecer um pouquinho desse simulador PET Colorado. Então é muito simples, eu venho aqui no Google, digito PET, clico, provavelmente a primeira página que vai abrir já vai ser a página do PET Colorado, eu vou clicar nela. Então a gente tem aqui esse PET, simulações em física, química e biologia. Bom, abriu a página, muito provavelmente, a primeira vez que você acessar, essa página vai estar em inglês, mas é muito simples de trocar. Você vem aqui embaixo e troca do inglês pro português, aqui, Português Brasil. Ela já vai carregar novamente a página, agora em português. É interessante, na primeira vez que eu for acessar, eu já entrar aqui nesse ícone, nesse homenzinho, e fazer o meu cadastro no site. Por que é interessante fazer o cadastro? Porque o cadastro libera para você algumas funcionalidades a mais que eu vou falar no momento que eu estiver fazendo a simulação, tá joia? Então eu entrei, mudei a língua, fiz meu cadastro. É muito simples o cadastro, viu, gente? É só colocar o e-mail, o seu nome e, se não me engano, também a escola que você seleciona. Aí fiz o cadastro, vou entrar aqui em simulações. Então eu tenho simulações de física, química, matemática, ciências da terra, biologia e algumas coisas a mais. Mas o interessante é as simulações aqui mesmo da disciplina que você seleciona. Então vou selecionar, por exemplo, física, porque já falaram nos comentários do última TPC que a gente não fala nada de física. Então vamos entrar em física aqui, gente. Mas me perdoem qualquer conceito errado que eu falar durante a simulação que a gente vai acessar. Não sou professor de física.
Então, vou colocar aqui física. Então, ele criou um filtro, física e HTML5. HTML5 são as simulações que você abre diretamente no seu navegador. Mas, se eu vier aqui no canto esquerdo e selecionar Java, eu vou ter algumas simulações a mais. Eu não vou colocar o Flash, porque o Flash é um programa que teve seu uso descontinuado pela Adobe. Então, provavelmente, alguns de vocês não vão conseguir abrir essa simulação em Flash. Tá ok? Então, a gente vai seleciona aqui HTML5 e os dois Java. Então, aqui eu tenho uma aparência inicial dessas simulações. Então, vocês estão vendo que tem muita coisa. Olha o tanto de coisa que tem de física. E toda vez que eu tiver esse 5zinho, eu abro direto no navegador. Se não tiver, é legal eu baixar essa simulação. E quando eu baixo a simulação, normalmente eu tenho algumas coisas a mais também para trabalhar nela. Então é interessante baixar. E eu uso ela offline. Então aqui eu tenho essa simulação que chama rampa. Se eu clicar aqui em sobre, então eu vou ter uma descrição dos tópicos ou dos conteúdos que eu vou trabalhar nessa simulação. Então tem aqui força, energia, trabalho, uma breve descrição dessa simulação, assim como os objetivos da aprendizagem. Nessa parte aqui, para professores, lembra que eu falei no início para vocês fazerem um cadastro? Porque se eu não tiver o cadastro, eu não consigo acessar essa parte. Então aqui nesse para professores eu tenho relatos de professores que utilizaram a simulação, exercícios utilizando a simulação, planos de aula também com a simulação envolvida. Aqui a gente tem coisa em inglês, mas eu tenho também bastante coisa em português, tá joia, pessoal? Então aí vocês têm que dar uma pesquisada. Eu clico, baixo o arquivo em PDF, abro e consigo consultar. É muito simples. Vamos então baixar essa simulação. Então vou clicar aqui, versão Java. Aí vai aparecer essa mensagem, mas vocês podem baixar sem problema algum, porque esse site é seguro. Agora eu vou clicar para abrir. Aí ela vai carregar. Aí, pessoal, é bem rapidinho para baixar e para carregar a simulação. Então aqui eu vou maximizar para facilitar a visualização. Então aqui eu tenho uma simulação que eu vou tentar mover um objeto sobre uma rampa inclinada. Eu posso, por exemplo, trocar esse objeto. Então aqui eu tenho um gabinete de 100 kg, aqui tem o coeficiente de atrito, tem um refrigerador, um piano, uma caixa de carregar animais e o cão soneca. Eu vou escolher o refrigerador, tá joia? Então eu posso aqui alterar a posição do refrigerador. Eu vou colocar ele antes da rampa. Eu posso também alterar o meu ângulo da rampa, então maior ou menor. Vou deixar aqui 1,5 m e 5,76 graus de inclinação. E aí, gente, eu venho aqui, eu consigo controlar a força que eu vou fazer sobre esse objeto. Essa força é horizontal em relação ao nível do solo ou da rampa. Então aqui, vou ver, vou clicar, começar a aumentar essa força. Aumentar, 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 aumentar. Por enquanto o objeto não se moveu. Então, com 1000 newtons, ele ainda não se move. Ah, não, ele se move sim. Por que ele não está se movendo, gente? Porque eu tenho que clicar aqui em vá para iniciar a minha simulação. Então, agora vamos lá de novo. Começa a aumentar, 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 aumentar.
600. Com 900 newtons, eu consigo começar a empurrar esse objeto, só que ele para aqui na rampa. Aí eu posso ou diminuir a inclinação da rampa, ou aumentar a minha força. Vamos ver se com 1000 newtons ele consegue subir a rampa. Com 1000 newtons ele ainda não consegue. Então, se eu não conseguir nessa forma inicial, eu venho aqui e posso inserir manualmente. Então, vou colocar 1200 newtons. Vamos ver. Com 1200 ele já sobe a rampa e ele vai bater na parede no final dela. Olha, tem até um efeito sonoro. Então, se eu coloco aqui em redefinir, eu volto às configurações iniciais e posso criar diversos tipos de situações e pedir para o meu aluno analisar, tá joia? Para ver o que aconteceria e falar por quê. Então, bem legal essa simulação. Vamos entrar em outra. Então, agora eu vou voltar aqui. Vamos sair da física. Vamos ver uma simulação de biologia. Então, tem bastante coisa de biologia também. Vamos entrar aqui nessa simulação de seleção natural. Eu vou baixar ela. Então aqui também tem a descrição, tá bom? Do conteúdo. Então vai abordar genética, mutação, seleção, uma breve descrição da apresentação e os objetivos da aprendizagem. Vamos ver aqui no para professores. Olha, pessoal, aqui já tem uma contribuição em português. Vamos abrir ela para ver? Então, aqui eu tenho o título da atividade, a descrição, quanto tempo vai demorar. Vamos abrir a atividade. Então, olha que legal, gente. Aqui a gente tem um planinho elaborado pela docente Jairla Bianca. Então, tem os conteúdos, os objetivos, a habilidade, os recursos que ela utilizou, quais foram os procedimentos. Olha que legal. Aqui os parâmetros que ela utilizou na simulação, as perguntas. Então, gente, ó, tem muita coisa legal para vocês explorarem, tá joia? Mas vamos voltar lá na simulação. Então eu já baixei, eu vou abrir ela aqui. Então ela carrega já diretamente no seu navegador. Então a gente tem aqui intro, que é uma simulação mais simples, e tem o lab. Vamos entrar no lab, que é a mais complexa. Então olha aqui que legal, eu tenho uma simulação que eu tenho um ambiente com um coelho. Aqui eu tenho o número de gerações. Eu posso escolher se é ambiente mais seco ou se é neve. Eu posso também escolher a cor do pelo do coelho. Eu posso selecionar se a comida é ilimitada ou se ela é limitada ou escassa. Eu posso selecionar e colocar um predador, tá joia? Vamos adicionar aí um companheiro para o coelho e ver o que acontece. Ó, então agora a gente tem 2 coelhos. E se for de sexos diferentes, eles provavelmente vão começar a se reproduzir. Olha, então começou a se reproduzir. Aqui embaixo eu tenho a quantidade de animais nessa população.
Então, continua. Começou a se reproduzir. Vamos colocar um predador? Lobo. Então esse lobo, ele começou a atacar esse coelho. O que a gente pode fazer, gente? Adicionar uma mutação. Uma mutação dominante de pelo marrom. Olha o que vai acontecer. Olha, surgiu um coelhinho de pelo marrom. Com esse pelo marrom fica mais fácil para ele mimetizar o ambiente. E o que acontece? A população de coelhos de pelo marrom começa a aumentar e a de pelo branco diminuir. E se mudar o ambiente? Não deu tempo. Vamos voltar. Surgiu novamente. Então vamos mudar o ambiente aqui. Colocar um ambiente de neve. O que será que vai acontecer? O número de coelhos brancos vai começar a aumentar. Então aqui eu tenho diversos parâmetros. Eu posso limitar comida. Eu posso alterar o padrão de dentes, de orelhas. Tá joia? E aí eu vou brincando nessa simulação para chegar no objetivo que eu quero da minha aula. Pessoal, então é muito legal esse simulador, é fácil de usar. Espero que vocês tenham gostado, porque foi um pedido para gente de apresentarem atividades diversificadas, tá joia? Então aqui a gente tem simulações de todas as disciplinas da área de ciência da natureza e também de matemática. Um bom dia para vocês e um bom restinho de semana. Um abraço.